Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Barbear, o podcast que é sobre conversas de barbearia com amigos e convidados muito mais que especiais. Hoje eu tenho aqui comigo meu amigo Jean Simões. Cara, meu coração está alvissareiro de tê-lo aqui comigo. Eu queria pedir para vocês mais uma vez aquele likezão e aquele comentário sobre o que você está achando das nossas séries, da nossa sequência. E para a população que tem deficiência visual, eu queria dizer que eu sou o Ferreira, eu tenho barba branca, grisalha, um pouco grande, cabelo escuro, sou um homem de pele parda, estou trajando uma camisa preta, eu estou numa sala ampla com vários quadros na parede. Ali atrás de mim tem um pole barber girando com as cores da barbearia. Aqui do meu lado tem uma plantinha costela de Adão verde. E do meu lado direito, o meu amigo Jean Simões, a quem eu tenho uma grande honra de tê-lo aqui conosco para bater um papo sobre juventude e segurança. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, Ferreira. Queria agradecer já a atenção das pessoas aí do estão ouvindo, né, o Pode Barbear e tal. E queria pedir também, cara, bota aí seu like, vamos transformar isso aqui num grande bate-papo. Escreve aí o que é que você está achando e aí a gente vai conversando sobre essas coisas que são tão importantes, né, para a vida da gente, né? Então, a juventude, segurança pública, e esse bem-estar, essa felicidade que a gente não pode tirar do horizonte, né? Quando olha para o cenário, a gente que consegue, não que a gente seja iluminado, mas que a gente consegue ter uma visão mais ampla do todo, a gente fica preocupado com a perspectiva de futuro da nossa juventude. Eu não sei, eu sinceramente eu não sei onde é que nós vamos parar. Nós estamos aqui no estado do Ceará, especificamente na cidade de Calcaia, uma região extremamente violenta que mata os seus jovens, que você entrevista alguns jovens, pergunta para eles qual é a perspectiva de amanhã, onde que eles querem estar daqui a 5 anos, e a gente não consegue ver uma resposta concreta. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria saber do Jean. Jean, qual é a tua trajetória nessa área? Por que que você está sendo convidado para vir aqui? Por que que nós abordamos esse assunto? Gente, eu estou sendo convidado porque o Ferreira é generoso, vocês estão ligados, né? Mas, cara, eu tenho aí uma trajetória, né? Eu tenho mais de 20 anos aí de pesquisa e trabalho social, né? Trabalhei em organizações da sociedade civil nacionais, internacionais, contribuí com os grandes marcos, né? O primeiro plano de enfrentamento à letalidade do estado do Ceará, eu fiz aqui em Fortaleza, e depois fiz em outros municípios. Nessa perspectiva, como é que a gente protege os meninos, né? Como é que a gente enfrenta a letalidade nas cidades, nos municípios do estado do Ceará? E aí eu passei um tempo também, eu fui diretor do Instituto não, do Centro Socioeducativo Canidezinho. Eu fui diretor de disciplina, gente. Imagine, eu sou o diretor de disciplina do Canidezinho, depois fui diretor do São Francisco. E em 2015, 2016, quando o sistema todo caiu nas rebeliões, eu fui para o presídio ali na Itaitinga com uns 400 meninos, né? E foi um tempo bem difícil. Então, depois disso, vim fazendo outras coisas, resolvi estudar mais a sério, fazer pesquisa, não é? Eu estudo recrutamento de crianças pelas facções aqui no Ceará e trabalhei no Comitê de Enfrentamento à Violência da Assembleia Legislativa. Então, tenho aí uma caminhada, né, de alguns anos, alguns longos anos sobre a juventude, homicídio, prevenção aos homicídios, e também prestei consultoria para organizações e organismos internacionais, né? Cruz Vermelha Internacional, lançamos um filme agora recentemente, a, Como se chama o filme? a própria Unicef, não estou lembrando agora o nome do filme, Mas tem a ver com mas essa temática. tem a ver com isso. Eu vou deixar, vou responder no comentário da página no YouTube, do perfil no YouTube, e aí as pessoas podem acessar quem tiver interesse. Mas foi lançado esse ano ainda, é, esse filme, né? Entendi. Jo, Jean, e assim, 2020, 2021, a gente teve um boom muito grande, né? Uhum. Um ápice assim, de violência na região metropolitana de Fortaleza e Calcaia esteve no centro da atenção, né? E nós estávamos em plena pandemia e tínhamos também vários problemas relacionados à violência, né?
E dentro dessa perspectiva, eu sei que a Assembleia Legislativa, ela elaborou um manual, um PDF, um documento, Uhum. mostrando o cenário e o porquê que isso acontece, as causas, que muita gente acaba jogando a culpa no jovem periférico, muitas vezes incapaz de ter acesso a recursos, ter acesso a um estudo de qualidade, ter acesso a coisas que pessoas na área nobre, na elite, não conseguem, que já conseguem, entendeu? E aí, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse documento, se ele ainda está em voga, se ele está tendo renovação. Eu sei que tem um site também chamado Cada Vida Importa. Sim, sim. Eventualmente eu consulto ele, mas assim, qual é a perspectiva e como é que está a situação hoje? É, a gente precisa enfrentar muito desinformação, né? A gente tem duas coisas que são muito importantes para a gente conseguir pensar sobre qualquer coisa. A primeira é buscar informação qualificada. É difícil, né? Porque no WhatsApp a gente recebe um bocado de coisa, né? E a outra coisa é o nosso preconceito, gente. A gente olha para aquilo que a gente não conhece ou para aquilo que a gente acha que conhece e imagina que sabe das coisas. Nós não sabemos, né? Então, a ignorância faz a gente procurar o conhecimento. Eu estou dizendo isso porque quando a gente olha para as estatísticas de adolescentes, por exemplo, adolescentes que sofreram, que foram vítimas de homicídio. Aí você vai dizer lá, né, era vagabundo, né? Uhum. E quando você pega a pesquisa, vai dar lá que 64% dos meninos que foram assassinados, eles tiveram experiência com trabalho, mas com trabalho precarizado. Não era o trabalho como aprendiz, Ah, como assim? regulamentado. Ele era um menino que entregava água, Ah, ele era um menino que fazia entrega de depósito, ele era um menino que vendia ovo no meio da rua, vendia alguma coisa. Então, o que é que paçoca, isso? chocolate. O que é que essa pesquisa está dizendo? Os meninos querem trabalhar, pô. Então, o nosso preconceito diz assim, era vagabunda, essa juventude não quer nada mesmo, né? Então, acho que a primeira coisa é desvendar sobre isso. E a pesquisa foi feita, acho que as pessoas têm até abuso, né? Quando dizem assim, não, mas tal pesquisa diz isso. Mas é isso, gente. Para a gente saber as coisas, a gente faz pesquisa. Outro dado interessante era uma, um percentual, mais do que 50% dos meninos tinham abandonado a escola entre 6 meses a um ano, né? Então a gente precisa olhar ali, por que esses meninos saíram da escola? Saíram para trabalhar? Eles saíram porque eles tiveram conflito na escola? Eles saíram porque a escola não era interessante? Por que o menino sai da escola? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Sim. Então, essas coisas geram uma atmosfera, vamos dizer assim, de vulnerabilidade. Ora, se eu pego um menino comum de qualquer periferia, de Fortaleza ou de Calcaia, e eu ponho ele 8 horas na escola, ele vai ter poucas horas exposto ao crime, à violência. Você concorda com isso? Ele fica menos Ele vulnerável. fica menos vulnerável se ele passa mais tempo ocupado ou fazendo coisas interessantes. Ora, o menino pode estar na escola, ele pode estar fazendo teatro, pode fazer um curso profissionalizante, ele pode fazer cinema na escola, ele pode fazer um monte de coisa, fotografia, Música, música. atividades de O esportes. menino pode ser atleta, cara. Ele pode estar lá treinando kung fu, karatê, taekwondo, natação. Ele pode estar treinando atletismo. Ele pode fazer um monte de coisa porque a vida é cheia de possibilidades. Mas a gente só oferece a esse menino uma aula chata, numa infraestrutura que mais parece um presídio, a gente estava conversando sobre isso, e a gente diz assim para esse menino: você tem que gostar de ir para a escola. A merenda da escola é boa? Eu só ia para a escola pela merenda, quando tinha merenda. Né? Então, essas perguntas a gente precisa fazer antes de dizer que esse menino não quer nada com a vida ou que ele é um vagabundo. A gente precisa fazer as perguntas antes. É, e eu percebo bastante que há uma tentativa de dar respostas fáceis para problemas complexos. Uhum. Então, assim, todo mundo que nós estamos em plena época de campanha, então todo mundo tem a solução para tudo, né? Tipo Sim. assim, são perguntas difíceis, complexas, mas as respostas são sempre muito rápidas, muito, parece que estão numa mesa de boteco, né? Tipo, Uhum. enfim, polícia na rua, monitoramento, Uhum. tipo assim, é mais ostensividade e menos dever de casa, né? Dever de Uhum. casa que eu digo de política pública, de ter, porque esse menino que a gente estava conversando agora há pouco, que ele leva, ele
às vezes com 40 quilos, com 12 anos de idade, mas ele já carrega um botijão de gás nas costas para entregar Uhum. e subir um lance de escada de 4 andares. Uhum. Será que esse menino aí, sendo cooptado para entregar uma balinha de algumas gramas Algumas gramas, não é? e com uma rentabilidade bem maior, não vai ser atraído? Eu acho que é isso também. Eu acho que o apelo financeiro e o apelo, né, de pertencimento, ele é uma questão, é um fator. Mas, Ferreira, eu fico pensando sempre que a gente pode mais, sabe? Cara, eu tenho dois pivetes, um filho, ele tem 27 anos, já está casado, mas é sempre menino, né? E eu tenho uma adolescente de 14 anos. E na minha experiência de paternidade, eu quero o melhor para esses meninos, né? Eu quero que ela fale inglês, eu quero que ele estude a programação, enfim, eu quero o melhor para eles. E eu fico pensando aí, você que está me escutando aqui o nosso bate-papo, o que é que você quer para o filho dos outros, né? O que é que a gente espera para esse futuro, que a gente sempre bota a juventude como futuro, mas o que é que a gente quer para esse presente? A gente precisa ser muito generoso, meu povo. A gente precisa querer o melhor para esses meninos, sabe, Ferreira? Porque às vezes a gente fica nesse negócio e eu acho que tem um problema com a gente mesmo quanto sociedade. Sociedade calcaia precisa parar e dizer assim, vamos fazer um pacto aqui entre nós. O melhor que tiver, eu quero para os nossos adolescentes e os nossos jovens. Né? Calcaia é um lugar privilegiado e lindo e maravilhoso. Né? Cheio, tem um quilombo aqui na Calcaia, tem as comunidades tradicionais, tem os indígenas, né? Tem o povo da cidade. Então, são várias culturas aqui girando. O que é que essas culturas podem oferecer para a formação desses meninos? Né? Então, eu acho que a gente precisa ser generoso e conversar sobre isso e traçar um grande pacto. Nenhum menino morre, mas o que é que esse menino precisa para viver? E tu falou uma coisa muito interessante que é a respeito da paternidade, né? E isso me traz um gancho que recentemente eu vi uma reportagem no Diário do Nordeste falando sobre o fato da região metropolitana ter mais de 60 mil jovens entre 14 e 20 anos Sem o registro do pai. sem o registro do pai, né? Isso, ou seja, sem pais vivos, né? Uhum, Ou seja, eles são órfãos. Foram aqueles pais que simplesmente nunca registraram o filho, uhum. nunca se importaram. E aí, como é que a gente consegue, de certa forma, entender que essa ausência da paternidade torna toda uma geração de órfãos suscetível aos pais, porque vai surgir o pai. Quem é o paizão? Uhum. Quem vai se tornar o paizão desse menino? Cara, isso é importante. Todo mundo precisa do interdito, né? Preciso da figura que me delimite, né? Eu sozinho eu me destruo. Então preciso de limites. É por isso que a religião é importante, que a religião diz, não faça. É por isso que a compreensão sobre o divino é importante, porque eu começo a temer alguém que é mais do que eu, né? E por isso que a lei é importante, porque a lei diz assim, me interdita, né? A lei diz, não faça. Se você fizer, você será punido. Quando eu não tenho esses limites, a vida vai impor. E aí eu acho importante também a gente ter uma compreensão mais ampla do crime, Entendi. né? Porque o crime hoje, na configuração de sociedade que a gente tem, o crime é o interdito. Ele diz qual é a camisa que você pode usar, qual é o gesto com as mãos que você pode fazer. Ele diz quando é que você vai entrar em determinado lugar. Ele diz se você mantém o vidro do carro acima ou abaixo. O crime está dizendo para nós qual é o limite, né? Então, a sociedade está mais complexa e a gente precisa ter esse olhar também. Antes era o Estado que dizia isso para nós, Correto, correto. né? O Estado, você andava sem cinto, o policial vinha lá e lhe multava. Ó, você está sem cinto de segurança no carro, né? Hoje, quem está dizendo as regras tem o Estado que diz em determinada área da cidade e tem o crime dizendo do outro lado da cidade. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Esses 60 mil aí de pessoas órfãs, elas vão encontrar o interdito em algum lugar. Mais uma vez, é uma demanda de sociedade
pensar sobre isso. E pensando também a respeito dessas demandas, aí a gente entra num tema muito sensível, porque ao mesmo tempo em que nós não vivemos numa ditadura em termos de política pública, se a gente olhar na perspectiva da liberdade individual, que pode ser questionável também em Uhum. alguns momentos, a gente que eu digo, a sociedade como um todo, principalmente nessas regiões periféricas, vive já uma ditadura. A ditadura imposta por aquilo que não pode Uhum. falar, não pode ver, não pode transitar, não pode tem sua liberdade muitas vezes cerceada por questões muito relacionadas a essas zonas de perigo, essas zonas que estão sendo dominadas por grupos rivais, e que acaba assim, uma pessoa que tem um primo ou um irmão que mora num bairro diferente não pode transitar entre o bairro do outro. Eu lembro que na minha infância a gente jogava bola e a gente ia naqueles campos de terra, né? A gente Sim. ia um time de um bairro jogar contra o time do outro. E hoje está muito complicado, né? Porque se um menino ele acompanha aquele time de futebol e muitas vezes ele não tem nenhum tipo de integração ou faz parte de Uhum. nenhum time É. dessa galera que domina os Aham. territórios, ele acaba sendo confundido e pode Uhum. até mesmo ser punido ao ponto de perder a sua própria vida. Então Sim. nós fazemos parte de uma sociedade que mata e mutila os nossos jovens. Uhum. E uma sociedade sem o jovem, sem perspectiva de futuro, como é que a gente vai chegar? Aonde que nós vamos parar, na verdade? Essa pergunta é uma pergunta que acaba permeando o nosso povo, né? É. Essa é uma questão interessante, porque veja bem, quando você fala da ditadura, do cerceamento da liberdade, isso só acontece em determinada área da cidade. É por isso que isso é tolerado, porque é em determinada área da cidade. Quando o crime ele ultrapassa o limite geográfico e vai para um bairro considerado nobre, alguma coisa acontece. Então a gente precisa também dar uma olhada nisso. Por que é tolerado na periferia determinados comportamentos, determinados cerceamentos, Uhum. e no restante da sociedade as pessoas tocam a vida como se não houvesse nenhum interdito, nenhum problema, né? Eu acho que Isso é uma reflexão também muito interessante, porque é o ponto também, quando acontece, por exemplo, um óbito de um policial, por exemplo, imediatamente aparecem os autores, né? E é solucionado, as coisas parece que sim, parece que funcionam. E funciona. isso é o senso comum, tá? O senso comum das pessoas dizem isso. É, mas isso funciona. Isso é importante. O Estado, meu povo, ele funciona muito bem, obrigado, em determinadas áreas da cidade. Então, pode estar pegando fogo na periferia. Ei, os comerciantes ali daquela área que rende mais dinheiro, eles vão continuar a programação deles, não fecha, né? Eles vão para casa e têm a certeza no trajeto que nada lhes acontecerá. Então, a gente precisa também estar ligado nisso. É a mesma perspectiva de políticos que não melhoram a sua cidade porque eles andam em carro de luxo. Então o carro deles passa por cima do buraco que é a minha moto e o seu carro cai. Então, a gente precisa entender que o Estado ele funciona muito bem para os seus. E parece que nós somos os órfãos do Estado, né? O Estado não vem aqui na quebrada que eu moro, na quebrada que você mora, o Estado não está presente. E está, né? Com a mão dura do Estado, né? O aumento da energia vai direto na sua casa. Intervenção do Estado, né? Quando a polícia dá um batidão, ou então tem lá um problema, vai ter conflito. Ei, quem pegar na rua vai subir. Por quê? Presença dura do Estado. Então eu não posso dizer assim, é ausência do Estado. Não é. O Estado é presente. Agora, como é essa presença que a gente precisa discutir, né? Porque ele está presente ali para um bocado de coisa. Ele está presente para cobrar meu imposto. Ele cobra, cobra. Você que é pobre aí, quando você compra 1 quilo de arroz que pegou o cupom fiscal, você está pagando imposto. E agora a gente saiu agora, o dono ali do Mix, Matheus, não sei o que, está devendo 1 bi. 1 bi, está dando calote na Receita Federal de 1 bi. Né? E o que é que vai acontecer com ele? Nada. Né? Então a gente precisa entender que a lógica do Estado, o Estado foi feito contra nós. Mas nós quem? Contra a periferia. E aí eu preciso também limpar aqui o meio de campo e dizer o seguinte: não existe crime organizado sem a intervenção do Estado. Aí, se você tá aqui se você é do Ceará aqui, está nos escutando,
Pegar o jornal toda semana tem lá, CGD expulsa 14 policiais envolvidos com facção. CGD expulsa. Agora teve um problema aí que hoje, vi no jornal de hoje, hoje é dia 9, né? 9 de setembro, 92 pessoas estavam num processo de organização criminosa e vão ser absolvidas porque teve um problema lá, desapareceu a gravação do celular, que era a prova principal do crime dos acusados, né? Então você imagina, esse inquérito passou pela mão de um delegado, passou pela mão do investigador em primeiro lugar, passou pela mão do advogado, subiu para o Ministério Público, passou pela mão de pelo menos um promotor, chegou ao juízo, foi para o juiz com essa falha gravíssima. E as pessoas vão dizer, foi uma falha? Não foi, gente. Não é falha. Então a gente precisa entender que não há crime organizado sem a presença do Estado. É igual a história da fuga dos presídios, né? Presídio de segurança máxima, aí há uma fuga, e inclusive teve recentemente até um caso bem cômico, né? E estranho. É o preso que só tinha uma perna? Isso. Isso é verdade? Eu não cheguei, eu não sei se Pois é, virou eu lenda, vou folclore. considerar que seja um meme, eu não vou acreditar que isso seja verdade, até porque é muita desinformação, mas a gente percebe que há também assim uma dificuldade também do entendimento de quem faz parte da segurança. Por quê? Porque quando você conversa com um policial sobre segurança, aí ele tem uma visão também do Estado, ele coloca a culpa no Estado, Mas ele é o Estado. mas ele tem uma perspectiva, né, de que o Estado dificulta a sua ação, Aham. eh, a sua perspectiva, entendeu? Sim. E aí eu fico pensando que talvez quem é o principal agente, ou seja, quem é o principal vilão, porque ele diz assim, ó, o Estado não me garante a minha bala, eu tenho que Aham. comprar. Aham. O meu fardamento, eu tenho que comprar. Ele não me garante a minha segurança quando eu estou de folga. Uhum. Ele não me garante a minha liberdade de, ao ser atentado contra a minha vida, eu revidar. Uhum. E aí tem todo uma celeuma, né, Sim, entre sim, o lado A e o lado B, ou seja, sim. quem é o principal vilão, É. realmente? A gente precisa lembrar que a nossa memória de sociedade, de polícia, essa memória é muito contaminada pelo tempo de exceção, né? Os regimes de exceção da ditadura militar que a polícia podia fazer, sumia com os corpos, sequestrava, forjava e as coisas não eram apuradas. No Estado Democrático de Direito, todo mundo tem responsabilidade, meu povo. Então, o policial que mata uma pessoa, mesmo sendo em resposta a uma injusta agressão, né, usar aqui o termo, a uma injusta agressão, ele vai responder por isso. E é legítimo que ele responda. Não quer dizer que ele será condenado, mas ele precisa responder. Ele tirou a vida de uma pessoa, isso é gravíssimo, né? E aí existem as regras, né? Como todo jogo de sociedade tem regra. E camarada, se você está a serviço é uma coisa, se você está de folga é outra coisa, né? Então a gente precisa estabelecer limites. Por quê? Porque já foi comprovado que quando não há limite, as pessoas Há ultrapassam. Há exageros, exagero, há o Carandiru exageros. está aí, meu povo. Né? O que foi o Carandiru? O que foram as grandes chacinas aqui? Chacina do Curió, recente, em 2014, eu acho. 2014 nada. Acho que foi 2016, 2014, 2016. O que foi a chacina do Curió? Se não agentes do Estado organizados para cometer uma chacina. Né? 14 pessoas assassinadas, meu povo. Né? Então, está comprovado que quando a gente não monitora e quando a gente não dá regra, as pessoas ultrapassam os limites. E isso também leva a uma grande celeuma, né? Porque as pessoas têm um senso comum, e isso divulgado até mesmo por Uhum. pessoas que são da área, que diz assim, a polícia prende, mas a justiça solta. É. Isso tem um senso comum nessa situação. E Essa, as pessoas não entendem que muitas vezes existe um probleminha aí, né? e eu adoro essa coisa de que a polícia prende e a justiça solta. A justiça solta porque a polícia prende mal, né? Veja bem, a polícia pega um menino aqui, vamos pegar, pegou um jovem aqui,
O cara podia estar assaltando. Podia. Tava assaltando, a polícia pegou, prendeu. Aí o policial tem uma ideia. Esse cara é muito safado, eu vou dar um monte de sola nele, para ele aprender a não roubar. Ele acabou de contaminar a prisão dele. Porque quando for na audiência de custódia, a pessoa está lesionada. Quem foi que lesionou? O policial. Essa prisão deve cair. Por quê? Porque ela foi legal. Então tem regra, meu povo. Ou há situações também assim, por exemplo, a pessoa entra e, por exemplo, até tem droga lá dentro de Aham. uma casa, né? Mas a equipe policial chega e invade sem Não pode mandado. invadir a casa das pessoas, gente. Essa é a regra, né? Para invadir a casa de uma pessoa, eu preciso ter autorização da justiça. Então não dá para o policial assim, eu agora sou o herói. Ei, não existe herói, existem servidores, né? Ele prestou um concurso, ele foi treinado para determinada coisa e ele sabe, porque tem lá, ó, a lei todinha e ele estuda para isso. Então, ele contamina uma prova que é importante, no afã de combater o crime, ele passa por cima da lei. Aí ele se torna um bandido, porque bandido é quem não respeita a lei, meu povo. Então, o bom policial é aquele que faz um serviço bem feito e que não vai responder por ele depois, né? Então não quer dizer que a polícia não vai trabalhar agora, trabalha, mas trabalha direito. Se tem ali outra coisa, polícia militar não investiga, meu povo. Quem investiga é a polícia judiciária, que é a polícia civil. Então essa gambiarra que a gente vive da o serviço reservado da polícia não está previsto em lugar nenhum da Constituição, tá? Quem investiga é polícia civil. É por isso que eles são separados. A gente pode até discutir aqui o ciclo único da polícia. A polícia que prende e a polícia que investiga. Eu adoraria discutir isso com o Brasil, né? Numa polícia única. Por que a gente tem que ter a polícia ostensiva, aí a polícia Mas que você não vê prende e que vai fazer a investigação é outra? Ciclo único, meu povo. você não vê essa perspectiva colocada dentro de um programa de governo, né? Não, não tem. Você Não não tem. vê. Porque é como eu falei, às vezes as respostas são fáceis para perguntas difíceis. Complexo. Veja bem, um policial que está patrulhando aqui na pracinha. O policial que está patrulhando aqui, o policial militar que faz serviço ostensivo, ele conhece todo mundo. Ele sabe que ali, se eu dobrar ali a esquina, tem uma casa, tem uma borracharia, não sei o quê, depois tem a barbearia. E depois da barbearia tem uma comunidade que tem aqui do lado. O policial que está patrulhando, ele conhece. Por que que eu não valorizo o conhecimento desse policial e torno ele, dou a ele a liberdade, o dever e a prerrogativa de investigar? Olha que maravilha eu teria, então seria um policial que conhecia a área, ele já conhece todo mundo, as coisas fluiriam muito mais fácil do que ele fazer aqui o policiamento, aí vem um policial lá da delegacia tal, do distrito tal, fazer a investigação num lugar que o cara nem conhece, entende? Entendi, entendi. Então eu preciso valorizar quem conhece E aí a a gente tem um área. outro problema que Ah, está surgindo, não sei se é um problema, mas é uma perspectiva, né, é uma coisa que está sendo empurrada e sem uhum, discussão. É porque eu acredito que a discussão com as pessoas certas, com quem estuda, com quem faz parte da sociedade de maneira geral, ela é importante para chegar numa diretriz, uhum. num rumo, num objetivo. E hoje a gente ainda tem uma terceira polícia sendo criada, né? É, que são as guardas municipais. Que agora estão querendo dar poder de polícia para elas, com É, armamento letal aham, e etc, equipamento e tudo. uhum. E aí a demanda hoje é essa. É. O Sim, que que você acha a respeito disso? eu acho que nas minhas pesquisas, gente, eu estou esquecido agora o nome dos dois municípios que a Guarda Municipal funcionou muito bem no Brasil, em apenas dois municípios. Então, armar a Guarda Municipal para enfrentar o crime, eu acho assim, esperar muito da Guarda Municipal. E eu posso ter um outro problema que é o efeito rebote. Eu posso equipar a Guarda Municipal de maneira letal e ela se voltar contra a população civil, né? Se eu já tenho um descontrole das polícias nos excessos, né, no descumprimento da lei, a polícia fazendo abordagem truculenta, policial matando a população civil, imagine com a guarda municipal que não é treinada para isso. Preste atenção, meu povo. Às vezes o cinema não ajuda a gente porque parece que as coisas no cinema são fáceis, né? Manipular um armamento não é fácil. Se você pensar em uma 380, você precisa alimentá-la,
municiá-la, destravá-la, fazer enquadramento entre alça e massa de mira e efetuar um disparo. Isso num tempo muito curto, né? Quem aí é treinado ou recebeu treinamento sabe que não é simples efetuar um disparo com responsabilidade. Aí o que é que a gente está dizendo? A gente quer que pessoas que não tiveram esse treinamento recebam a toque de caixa esse treinamento e vá para a rua fazer policiamento, meu povo. Em nenhum lugar da minha mente eu consigo imaginar isso como uma boa ideia, né? Se eu podia ter um plano. Olha, nós vamos treinar uma guarda civil cidadã durante 2 anos. Gente, você quer tirar uma carteira de habilitação? Você vai para um curso de formação, não é? Qualquer profissão que você vai exerça, você tem um período de formação e outro período probatório. E eu quero fazer isso com a Guarda Municipal toque de caixa. Em que momento isso parece uma boa ideia, meu povo? Com armamento letal, né? Então, E a gente tem aí cai numa perspectiva muito sensível, porque aqui mesmo na nossa cidade nós já tivemos caso de vereadora que foi recebida spray de pimenta. uhum, Ela estava lá, né, dignamente e sim, de maneira plena, né, pacífica, estava exercendo seu papel de representante de uma classe, de representante uhum, do povo e buscando na Secretaria de Educação melhorias para os profissionais da educação. Ela foi recebida a spray de pimenta. pronto, Então, se no auge de uma situação como essa tem armamento letal, o que, que pode acontecer? pronto. E outra coisa, Ferreira, eu acho que a gente precisa entender o servidor público, ele devia ser imbuído de um outro espírito, sabe? Ele está ali como servidor público, gente. Ele não é servidor de uma gestão. Ele não está ali para proteger interesse de gestão nenhuma. Ele está ali para exercer o seu papel de servir a população, né? Então, é um papel muito democrático, né? Quem trabalha na área de segurança precisa abandonar essa ideia de ser herói e abraçar uma visão democrática da sua profissão, porque ele é um trabalhador, né? E a gente precisa mudar essas perspectivas, então. Mas para um problema complexo, eu não posso dar uma solução simples. Então, armar a Guarda Civil não resolve o problema. E tem uma outra questão que eu acho que a gente precisa colocar sempre em primeiro plano, que é a ideia: por que que essas coisas estão vigorando? Porque a vida das pessoas está muito difícil, gente. A pessoa anda de ônibus, ela teme o assalto, né? Ela está aqui na parada do ônibus, cara, comprou o celular, ela tem até agora a história do celular do ladrão, né? Pro cara pedir, você dá um modelo mais barato e fica com outro modelo. A vida das pessoas está muito difícil, né? Então, nessa necessidade das pessoas de ter segurança, que é um direito delas, a gente também não pode prometer uma coisa para daqui a 4 anos. A gente tem que resolver as coisas agora, porque elas precisam agora, né? Então aí eu acho que eu detesto palavra em inglês, mas Eu um também, mas tem palavra que a gente é, encontra sinônimo em português, né? é um negócio tipo um blend, uma mistura de Mistura. intervenções, uma mistura de intervenções, né? Ah, na área de segurança pública. Por exemplo, É, até agora a gente já falou das problemáticas, é, agora vamos ver se a gente aponta um caminho, a luz, um caminho, né? lá no Bom Jardim, gente, a gente fez um negócio interessante. Lá atrás, no tempo do Pronace, primeira versão do Pronace, a gente fez o seguinte: a gente saiu conversando com as pessoas e perguntando: você foi assaltado? Foi. Aí a pessoa, fui assaltado, aonde? Aí a pessoa dizia, na Oscar Aripe. Aí a gente marcava no mapa. Não tinha GPS, viu, gente? Nessa época era mapa de lista telefônica. Marca aqui no mapa da lista telefônica. Qual foi o horário? Aí a pessoa dizia, foi 5 horas da manhã. E a gente fez isso com 100 pessoas. Depois a gente fez mais com mais 100. Depois com 300. Depois com 500. Nós conseguimos fazer um mapa do crime do Bom Jardim. Entregamos para a segurança pública. Ó, dia de segunda até terça é assalto à mão armada nessas áreas aqui, nesses horários. Hoje, gente, está tudo mapeado. Se você der
faz o boletim de ocorrência, mesmo que virtual, vai tudo para o sistema da polícia. Então ela sabe qual é o horário, a modalidade do crime, né? Como é que foi feito, foi de carro, foi de moto, não sei o... Não, eles sabem tudo. Então é possível hoje se planejar uma ação em segurança pública muito cirúrgica Voltada para essas áreas que são para as áreas, áreas. né? Por que é que os candidatos a prefeito não apresentam isso? Não, nós vamos fazer isso de forma conjunta, né? Nos Entendi. horários e tal. Por que é que eles não falam sobre isso? Então, eu acho que precisa ter essa ação, né, que é uma ação mais ostensiva, é uma ação que pode Mais até emergencial, né? emergencial. E aí, vamos voltar um pouquinho atrás. O que é que essas áreas precisam? Ora, a viatura ela precisa entrar em alguns lugares. Essa rua está pavimentada? Na maioria das vezes não. Pronto, então vamos ajeitar aqui um pacote de medida para aquela área. E não precisa ser para a calcaia toda, não, tá? Pode escolher ali. Esse ano vamos trabalhar só esse distrito, essa macro-região aqui. Ora, se tem 5 macro-regiões, dá para trabalhar uma a cada 6 meses. Ainda sobra tempo e depois avalia. Não é? Então, se a viatura não entra ali, puxa, está ruim a viatura entrar, vamos pavimentar, vamos botar saneamento básico. Tá? Então, eu acho que as ações de infraestrutura, elas devem ter em territórios específicos. A ação de monitoramento do crime e de ostensividade tem que estar em territórios específicos. Eu acho que ações de saúde, veja bem, eu conheço menino que entrou para o crime, Ferreira, porque o avô que cuidava dele estava com câncer e não tinha acesso a remédios que lenitivos para a dor daquele avô. O menino entrou no crime para isso. Então a gente pensa assim, o cara não teve acesso à saúde, vai para o crime quem quer. Não é. As contingências da vida são diversas e as pessoas dão respostas diversas a essas contingências. O senso comum vai dizer que é porque a pessoa tem uma índole má. Oh, eu não fui para o crime porque encontrei Jesus. Se não fosse Jesus no meu caminho, eu ia ser o terror de Fortaleza. Não é? As coisas não são tão simples. Não é? Então eu preciso de ação de saúde. O posto de saúde funciona 24 horas? Não. Mas não é posto de saúde, não. Ô, bicho, bota para atender até 10 da noite. Para o trabalhador que foi trabalhar doente, porque se faltar o ponto dele é cortado, ter condição de ir à noite. A mãe que chegou do trabalho cansada, encontrou com o filho de febre, vai levar para onde? Ei, bicho, abre o posto até às 10 da noite, durante 6 meses, nesse território específico, entende? E vai gerando bem-estar. Outra coisa, é comprovado que o crime gosta de isolamento. É por isso que ele isola os territórios. Eu preciso de gente circulando, né? E como é que faz? Aí, cara, bota ali um show das bandas locais para se apresentar. Bota ali um palco, a gente não faz isso quando vai inaugurar uma praça. Bota essas coisas sistemáticas, né? Quem são os grupos de juventude, os grupos de folclore, os grupos de arte, né? Quem é que faz reizado aqui? Quem é que promove a dança do coco? Ei, traz esse pessoal para se apresentar aqui. Um cachê bacana, não precisa ser também o cachê desse Gustavo Lima, não. Um cachê ali bacana, decente, desenvolvimento local. Aí no show você pode ter uma feira. Enfim, você vai agregando ali várias coisas no mesmo território, meu povo. Eu gostaria de morar num território assim. Não sei você que está E escutando tem aqui a vários gente. exemplos que foram, assim, todo mundo quer inventar a roda, principalmente nesse período de campanha. E existem vários exemplos no Brasil de comunidades que deram certo, que fizeram ações simples, né, considerado do ponto de vista de investimento grande, né? Sim, Porque uma coisa é você investir em toda a cidade, outra coisa é você investir nessas áreas que são são áreas de áreas, risco. e isso, áreas muito específicas, gente. Não precisa assim ser um plano para toda a calcaia, não. Ei, cara, a gente come um bom inteiro. Mas bife por bife, me desculpe os veganos, mas é só um exemplo aqui. Então não preciso fazer para calcaia inteira, porque não é em calcaia inteira que tem esse problema. A violência, ela atinge territórios muito específicos. Quer ver? Vá no site Cada Vida Importa, pegue o mapa de calcaia, você tem como fazer isso lá. Você diz como é que é o mapa, e ele vai apresentar morte por intervenção policial, mortes, homicídios na adolescência, coloca lá a idade que você quer ver e o território já referenciado. Você vai ver que territórios muito específicos da Calcaia que sofrem com a violência.
é esse território que precisa de mais atenção. Quando uma mãe que está aqui nos escutando, tal, a mãe tem muitos filhos. Quem é que ela vai dar mais atenção? É para o filho que precisa de mais cuidado, gente. É por isso que ela passa mais tempo com o bebezinho do que com os mais velhos, porque o bebezinho precisa de mais cuidado. Calcaia precisa dessa gestão cuidadosa. Onde é que a Calcaia precisa de mais cuidado? É para lá que a gestão tem que ir, né? É para lá que os recursos têm que ir. É para lá que o incentivo tem que ir, né? Então, é pensar, eu acho que não está distante, sabe, Ferreira? Aí a gente entra numa seara muito complicada, porque a gente acaba pegando a perspectiva dos últimos anos, e eu falo isso de 20, 30 anos, né, que foi o período que eu mais me interessei por política aqui dentro de Calcaia. E aí você começa a perceber que a política ela trabalha para um grupo específico. Ela trabalha para o grupo que os elegeu, que Uhum. vão normalmente ocupar cargos dentro da prefeitura, que são os famosos cabides de emprego, e trabalha para uma elite burguesa que domina o ramo imobiliário especulativo aqui de Calcaia. Que aí são as pessoas que têm imóveis alugados para a prefeitura, que têm contrato. E aí você olha, tem pessoas que têm aqui imóveis alugados para Calcaia que já estão há 30 anos de contrato. E esses contratos nunca atrasam. Tem transporte aqui em Calcaia, empresa de transporte, que está desde que Calcaia é Calcaia. E não entra outra empresa, entendeu? Então, assim, são reflexões que precisam ser feitas e que a gente acaba, de certa forma, pensando que falta, falta tempo, interesse e investimento nas áreas que realmente importam. Uhum. Aí a Calcaia parece esse grande navio à deriva no mar, e aí é cada um por si, e o núcleo aqui, que é a gestão que está no barco salva-vida, está trabalhando só para aquele grupo ali, é igual o Titanic tá afundando, mas a galera tá Não aqui, tem salva-vida para todo não tem mundo. para todo mundo. A gente fica nessa tristeza de perspectiva, né? Cara, eu estava vindo para cá e eu estava pensando, olha só que tristeza. Calcaia tem 5 macro-regiões, tem o povo Tapeba, tem o povo Anassé, tem os quilombolas, né? Tem, enfim, os povos originários ali, os pescadores aqui. E a figura mais importante, ou que tem mais grana na Calcaia, ou que mais poder, se chama o português. Eu fiquei, cara, essa é uma tragédia colonial repetida. A gente já sabe que não vai dar certo, né? Então eu fico pensando que é hora mesmo da Calcaia olhar para si, sabe? E é difícil olhar para a gente sem que o outro ofereça um espelho, né? Mas eu acho que é hora da Calcaia sacudir esse jugo e dizer, As velhas miçangas e migalhas que eram oferecidas há 500 anos atrás continuam em muita evidência nos dias de hoje. não é? Eu entendo as pessoas, tenho tido uma perspectiva, Ferreira. As pessoas às vezes dizem assim, ah, fulano está vendendo voto. Tá, não. Eu acho que as pessoas estão numa situação tão precarizada que às vezes ela quer um atendimento de saúde, às vezes ela quer alguma coisa ali imediato, porque ela tem necessidades imediatas, né? Mas dentro desse imediatismo, eu acho que a gente tem que ter espaço para o sonho, sabe? E aí eu acho que o sistema faz muito isso com a gente. Deixa a gente tão apertado com as coisas da vida, com as contingências da vida, que tira da gente o direito de sonhar, sabe? E aí eu desejo muito, aqui eu estou falando de coração aberto, meu povo. Eu desejo muito que Calcaia reencontre seu sonho, sabe? Reencontre seu sonho, cara. Você quer um litoral melhor, quer um sertão melhor, porque Calcaia tem tudo isso, né? Serra, Tem a sertão, serra, sertão, enfim, o que é a Jurema, né? Aquele aglomerado de gente ali correndo atrás da vida cara, qual é o sonho de vocês? Sabe? Porque sem um sonho, meu povo, a gente só trabalha. Quando tem trabalho, né? E a vida não pode ser só trabalho. A vida não é só trabalho. E se você pudesse sonhar, com o que você sonharia? Com qual calcaia você sonharia? Eu acho que essa é a grande coisa que vai fazer a gente se mover, sabe? Porque sem a perspectiva do desejo, sem o sonho, a gente vai para o imediatismo. E o imediatismo está aí e não oferece solução nenhuma para a gente. eu tenho um grande sonho, agora sim, eu sou um sonhador, sabe? E eu tenho um grande sonho de que
os nossos jovens eles possam sonhar também. Eles possam sonhar em ter uma escola de qualidade, que eles possam ter acesso à educação, que eles possam ter acesso à cultura, que eles possam decidir se eles querem fazer uma aula de música, se eles querem fazer teatro, se eles quiserem fazer dança, se eles quiserem ter acesso à literatura de cordel, porque todas essas coisas que eu estou falando aqui, nós temos um fervilhão de pessoas que dominam essa área, que tem que se deslocar para outros municípios, Uhum. porque aqui mesmo, Calcaia, 260 e poucos anos, ainda não tem um teatro. Nós não temos um espaço cultural para que os artistas de Calcaia possam receber aquele cachezinho que você falou e se apresentar para a população. Enquanto que a população não sabe sequer o que é cultura. Quando você fala de cultura para as pessoas vão pensar que é coisa de vagabundo, é coisa de quem não tem o que fazer, porque a perspectiva de uma peça na engrenagem ela é maior e suga a vida das pessoas ao ponto de tornar elas escravas de um sistema que massacra, que é uma máquina de moer gente, né? Uhum. Eu tenho essa perspectiva, eu faço parte de uma máquina de moer gente. E os nossos jovens não sonham mais. E aí eu fico pensando que a solução para nós, ela é ao mesmo tempo urgente, muito distante. Uhum. Agora eu fico pensando, eu acho que os meninos sonham, Ferreira. Eu acho que de alguma deve estar sonhando com alguma coisa, né? E deve estar sonhando com coisas talvez imediatas, né? Ah, eu quero uma moto para fazer um vral aqui, né? Enfim, os sonhos estão aí e está tudo em disputa. E eu fico pensando como é que a gente vai girando, né? Ao mesmo tempo que o mundo também vai se reposicionando. E aí eu vinha também pensando, cara, como é que Calcaia, o que é que eu poderia dizer assim para vocês que estão aqui escutando a gente, né? Eu sou aqui do lado vizinho, ali do Bom Jardim, em Fortaleza. Eu fico pensando, cara, não se faz nada. Tem muito jogo aí pra gente odiar a política, né? E dizer assim, pô, esse cara não resolve porra nenhuma, então vou chutar o balde aqui com a política. Esse é o plano deles. Mas tem duas coisas que movem a engrenagem, que eu tenho visto na minha experiência. A primeira é mobilização, mobilização comunitária. Quem consegue mobilizar tem metade da guerra ganha. Eu lembro de uma pracinha, a gente lutou muito tempo, acho que uns 4 anos por uma pracinha no São Miguel, lá em Messejana. Cara, foi luta. Mapeamos o terreno, a prefeitura dizia que não tinha terreno na área, a gente mapeou o terreno. Aí o terreno era da prefeitura, botamos no orçamento participativo, aí não foi cumprido pela prefeitura o orçamento participativo, a gente foi para frente. Enfim, nós levamos 4, 5 anos para essa pracinha sair, mas saiu. A mobilização comunitária, a gente mobilizava gente, jovem, criança, adolescente, levava para a prefeitura, botava no ônibus, ia para lá, enfim, fazia do secretário da juventude um inferno. E tá tudo certo, tá tudo dentro do plano, é para isso mesmo. Mobilização comunitária para fazer pressão. A segunda coisa que precisa, na minha experiência, é a capacidade de fazer aliança, e isso é política, né? Eu posso discordar de quem está na gestão, discordo, mas no momento que eu sentar à mesa, eu preciso lembrar que eu não estou ali para criticar a gestão do fulano, eu estou ali para reivindicar um direito. E quando eu estou nessa posição de reivindicar o direito, meu irmão, aí eu viro um leão, porque eu estou lutando por direito. Eu não estou lutando pela minha visão de mundo nem de política. Eu estou reivindicando o direito. E não é um direito que é para mim. Não era nem no Bom Jardim, a pracinha era no São Miguel, lá do outro lado da cidade. Não é? Mas eu estava reivindicando ali um direito para os meninos, que as crianças precisam de uma pracinha bacana para elas estarem, os meninos precisavam ali. Cara, o cara que queria andar de skate, o cara tinha que ir para Washington Soares. Hoje não. Há mais de 10 anos que eles têm a pracinha na frente da casa deles, com rampa de skate, com playground para as crianças, a pracinha bem certinha. Então nós conseguimos ali com mobilização comunitária e É, fazendo política, meu e povo. não é interesse de nenhuma gestão, não é interesse de nenhuma gestão que a população se mobilize. Não. Para eles, quanto mais disperso as pessoas estiverem, melhor, porque não nos incomoda. Né? E quem que quer incômodo, né? Quem que quer uma pedra no sapato?
Cara, e a gente já tá terminando, vou contar aqui outro caso. Diz que velho só conta história, né, pô? Vocês vão ter paciência aí comigo. Tinha uma área nessa mesma região, uma área que vivia em conflito com a outra. Era o coqueirinho e a mangueira. E os caras atiravam um no outro. Pá, era uma confusão, meu povo. E aí tinha um educador lá na área que disse assim, rapaz, aí sim, aí o comando disse o seguinte: quem é do coqueirinho não pode passar na mangueira. E vice-versa. Aí criou um problema porque a creche ficava numa área. E eles disseram, não, criança nenhuma vai para a creche. E ficou aquela confusão e até que a gente foi lá e disse, cara, deixa as mulheres pelo menos passar com os filhos. Elas não têm nada a ver com a guerra de vocês. É o cara, tá, mas passa uma mulher com as crianças. O pai não vai. Ok, nem homem, nem irmão. Tem que ir uma mulher. Ok, conseguimos. E aí um educador maravilhoso, ele trabalhava, sabe com o quê, Ferreira? Com reizado. Ele disse, nós vamos formar dois grupos de reizado. E nós vamos tirar um reizado de um território para o outro. Eu, meu irmão, isso vai dar errado. Ele, mas pode dar certo. Aí, enfim, organizamos lá um negócio, avisamos que a gente ia passar, os meninos passaram de reizado. Tirando reizado de um território, entraram num e voltavam. E os caras ficaram olhando, acharam aquilo bonito. E, ei, cara, tem nada a ver com a guerra de vocês. Deixa os meninos passar, pô. E assim foi usando a metodologia do reizado que a gente fez com que pessoas de um território frequentassem outro, indo e voltando. E infelizmente, James, ainda tem governante que acha que a cultura é um gasto. Então tá aí mais exemplo dos diversos espalhados pelo Brasil de que a cultura ela muda realidades, ela muda perspectivas. Então a gente precisa ter esse olhar mais atento e prestar atenção em quem nós elegemos, né? Acho que esse também é um papel fundamental das pessoas, e aqui tem um papel didático de dizer para as pessoas que elas precisam estar atento ao plano de governo, porque às vezes o que está se apresentando, se configurando para as pessoas é apenas um plano de poder. É só se manter no poder, só agradar os meus, Uhum. e aí a gente precisa pensar nisso. É. E além disso, cara, eu acho que é fundamental, assim, para me despedir mesmo, cara, não não deixe que a dureza da vida lhe arranque do sonho, sabe? Eu sei que a vida é dura pra caramba, enfim, às vezes eu ando de ônibus, eu fico pensando, meu irmão, se o cara chegar aqui e assaltar esse ônibus, eu sei o que é fazer isso, porque dá uma ansiedade da porra, dá medo e tudo. A contingência da vida fica me exigindo, mas ao mesmo tempo eu não posso entregar os pontos, gente. A vida é muito legal. É, E Calcaia pode ser muito mais legal, né? Se a gente não abrir mão dela. E, por favor, não abra mão do sonho que você tem coletivo para Calcaia. Não é sobre você, né? Não é sobre mim, não é sobre o Ferreira. É sobre o sonho que a gente tem de sociedade, meu povo. A gente precisa ter coisas bonitas para sonhar, para querer, para desejar, para né? deixar de legado para as próximas gerações, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, cara, aquele cara ali era um sonhador, mas ele deixou muita coisa bacana e hoje eu vou continuar o legado dele. Meu irmão, Quem dera. quem quiser te encontrar, como é que faz? Eita, gente, eu escrevo umas besteiras no meu perfil no Instagram, também só tenho Instagram, gente. Não tenho condição de ter outras coisas, não. É arroba jasimões, Jah Simões, tudo junto. E às vezes eu escrevo ali entre uma foto e outra, eu escrevo alguma coisa. Que bom mobilizador social, né? Agitador cultural. Rapaz, eu sou fã desse cara e eu agradeço demais por você ter sentado aqui comigo para esse bate-papo. Além de tudo, é meu cliente Ó, do Pode Barbear. Foi através desses contatos que eu tenho com clientes que me fez eternizar esses bate-papos. Isso aqui foi só uma conversa. Tu imagina ele vindo aqui durante um ano, a quantidade de coisas que eu aprendo. Eu aprendo demais com ele e aprendo demais com cada um dos clientes que vem aqui, que dominam assuntos maravilhosos. Meu irmão, satisfação, viu? Muito valeu, cara. obrigado.